Olá pessoal, estamos aqui começando uma live experimental que vai ser redirecionada para a página Pensamento Radical e depois também vai ficar disponível lá no canal de YouTube. A temática que a gente vai tratar é sobre quando as escolas vão voltar ao normal. Esse título é um pouco para chamar a atenção mesmo, porque há aí vários elementos que precisam ser refletidos, sobretudo essa ideia de normal, e essa ideia de normal dentro da conjuntura política, social, cultural que hoje a gente está inserido por conta da pandemia de coronavírus, mas também por conta de uma série de outras mudanças e transformações que vêm se acumulando aí na nossa conjuntura atual, no mundo atual. Então, a gente fez alguns vídeos, na verdade 2 vídeos, sobre educação à distância, considerando que era necessário discutir isso, mas mais necessário que discutir educação à distância, que é um diálogo que a gente fez nos vídeos lá no canal do Pensamento Radical no YouTube, é esse debate sobre o retorno às aulas, o retorno das escolas a essa pretensa normalidade. Para começar a debater isso, queria colocar aqui 2 problemas. Primeiro, frente à epidemia de coronavírus, a gente minimizar. Então, a gente tem aí um movimento negacionista estimulado por correntes extremistas políticas, que é muito ruim, que minimiza o risco do coronavírus. Também existe uma minimização de qual é a escala dessa problemática, porque não é um problema que se resume a transformar, a trazer desafios para a questão da saúde somente. Afeta muitas áreas. Vai haver uma divisão, né, entre um mundo pré-pandemia e um mundo pós-pandemia. O segundo erro seria esse: a gente pensar que não há um corte entre o antes e o futuro, o presente e o futuro. As coisas não vão voltar ao normal. Se as coisas não vão voltar ao normal por uma série de mudanças, de transformações que vão ser impressas em todas as áreas, a educação também não vai voltar ao normal. As escolas em algum momento vão ter que voltar a funcionar, os professores, trabalhadores da educação de alguma forma vão ter que estar de volta nas escolas, assim como os estudantes, mas ao normal, dentro do mesmo paradigma, isso tende a não acontecer. A gente tem o Zizek desenvolvendo um debate interessante aí sobre as consequências do coronavírus para a política e para a sociedade, mas eu acho que mais interessante que o texto do Zizek e de outros autores que desenvolveram reflexões aí foram as reflexões do Harari e do Byung-Chul Han. O Harari, no texto O Mundo Depois do Coronavírus, e o Byung-Chul Han, no texto Coronavírus de Hoje e Mundo de Amanhã, eles apontam elementos muito interessantes no que diz respeito à transformação que tende a acontecer por conta da pandemia, uma transformação que vai ser ampla em todas as áreas. Na verdade, essa pandemia ela acelera um processo que já estava se dando, começa a acontecer, né? A gente vê políticos de renome, vamos dizer assim, falar em volta às aulas. A gente vê também algumas movimentações da própria população. Muitas pessoas já estão se perguntando, e as aulas vão voltar, as crianças vão continuar em casa, e setores do governo pressionando, né, de diferentes governos, né, pressionando para essa questão do retorno. A gente tem aí uma disputa política de 2 posições, né? De um lado,
uma ideia de defesa de um estado de bem-estar social para a garantia da saúde coletiva e, consecutivamente, da vida. É uma redução de danos humanos. Essa concepção aí é defendida por maior parte dos progressistas e até por boa parte aí dos setores liberais que calculam que preservar a vida também é uma forma de preservar o bem-estar também do mercado, do fluxo de mercadorias e por aí vai. Por outro lado, a gente tem um discurso de defesa da proteção do mercado, que sofre nesse momento, e um discurso da defesa do lucro. Claro que essa oposição entre o lucro e mercado não é necessária e tão simples. Na verdade, sem vida humana, sem o trabalhador, não há lucro, mas há uma confusão em alguns setores, inclusive nos setores mais extremados da direita e que inclusive estão conseguindo grande abrangência dentro do pensamento empresarial aqui no país. Então esses setores, eles defendem que o mercado não pode parar e o que tem que acontecer em curto prazo para travar no menor tempo possível o mercado, as empresas. E alguns setores têm até uma leitura que a gente pode ler como uma leitura de eugenia, que é mesmo que a doença trabalha numa lógica de mercado, vamos dizer assim, e elimina o mais fraco. E a gente tem que arcar com risco com os mais fracos para o barco continuar andando. Então a gente tem há um debate também que surge daí, o porquê que as escolas têm que parar. Mas as escolas, elas interrompem a sua atividade, não é por conta das escolas serem um lugar onde existem muitas pessoas dentro do grupo de risco. Existem crianças com problemas de saúde que interferem no desenvolvimento dessa doença. Existem muitos trabalhadores da educação que estão dentro do grupo de risco, seja por doenças pré-existentes ou pela questão de idade, professores, funcionários. Mas o principal problema é que a escola, por agregar muitas pessoas, confinar muitas pessoas, sobretudo dentro da precariedade das escolas do nosso país, as escolas acabam virando incubadoras de vírus, né? As pessoas têm muito contato ali e elas não vão se manter ali toda hora. Essas pessoas, em algum momento, elas voltam para casa e ao voltar para casa, encontrar seus familiares, podem transmitir o vírus que ela adquiriu no colégio com seus colegas, transmitir esse vírus para o pai, para a mãe, para o avô, para esse grupo de risco. As escolas param, é recomendação de todas as autoridades de saúde mundo afora, que parem por conta desse fator. As escolas funcionam como incubadoras de vírus e polos de transmissão. Em relação ao Brasil, a gente tem uma disputa entre o presidente, que encabeça essa extrema-direita, que tem essa visão de a economia não pode parar, tudo que tem que acontecer o mais rápido possível para que as empresas voltem a lucrar, e a gente tem governadores e algumas autoridades que compram uma ideia de que não, o problema é maior, o problema é mais sério, e esse problema maior não pode ser subestimado. Aqui no Rio de Janeiro, que é onde a gente está, a gente tem apesar do governador ter sido eleito no bojo ali dos eleitores de Bolsonaro, ele tem
se tornado um dos grandes adversários políticos do presidente. E aqui o Dória também em São Paulo, são dois políticos da direita, mas que estão se opondo a essa política de abertura inconsequente, vamos dizer assim. Há essa disputa, uma disputa que depende de muitos fatores, por exemplo, apoio da população. Até agora a população apoia essa política de isolar as pessoas, de quarentena, de isolamento social. Várias pesquisas apontam isso, que a população apoia, apesar de uma parcela dessa população que apoia acabar não cumprindo de maneira rígida, ela apoia, mas esse apoio ele já começa a sofrer um pouco por conta de uma campanha pró-abertura, né? E tem um outro fator que pesa muito também, que é a questão financeira. Os estados, eles dependem de recursos que também passam pelo governo federal. Então, o governo federal pode acabar, em algum momento, conseguir fazer uma pressão econômica para forçar, mesmo os estados que não querem abrir por conta de recursos. Se abre as escolas, a gente ainda também tem a pressão dos trabalhadores, a gente não tem que desconsiderar isso. Uma volta às aulas prematura vai ser, claro que encarado pelos trabalhadores da educação como um absurdo, e esses trabalhadores, eles têm plena capacidade de se organizar e se mobilizar para contrariar essa abertura irresponsável, essa abertura que se dê antes da hora, uma abertura não planejada e por aí vai. Existem sindicatos, existem movimentos da educação que têm toda a capacidade para resistir a uma volta inconsequente para a sala de aula. Então, são fatores aí que se colocam, essa questão da disputa política, sobretudo entre o presidente e os governos, e a questão da resistência dos próprios trabalhadores. Isso vai determinar quando as escolas vão reabrir. A gente tem como possibilidade aí uma abertura, um retorno das aulas depois do pico de contágio no Brasil, que as pessoas estão apontando, né, por conta das medidas de isolamento social. A gente conseguiu adiar esse pico, a gente conseguiu reduzir a curva lá de contágio. Vários pesquisadores estão colocando isso, só que esse pico ainda não aconteceu, foi adiado. Então, alguns estão apontando que ele vai acontecer meados de maio, junho, início de junho. Uma saída, no primeiro momento, mais consequente seria depois desse pico. As escolas se manteriam fechadas por mais um mês, 2 meses, no mínimo. No entanto, se depender da vontade do governo federal e das pressões do governo federal, de boa parte da elite nacional, volta antes. E voltando antes, a gente tem um risco ampliado, a gente tende a aumentar a curva de contágio e tende a aumentar o impacto da doença, no sentido de o sistema de saúde está sobrecarregado, a gente ainda está meio que imaturo no sentido de saber como lidar com a doença, então seria o pior cenário. Se volta de maneira prematura, há um grande risco também de fechar de novo por conta de problemas imensos, o que seria também um grande trauma para os estudantes, para os trabalhadores da educação, seria o pior cenário. Quando a gente voltar, independente se for no momento mais adequado ou no momento precipitado, a gente vai ter que se preocupar também no sentido de planejar e reorganizar a escola para esse retorno. Porque, como tinha colocado lá em cima, o mundo pré-pandemia é um mundo diferente do mundo pós-pandemia. A escola pós-pandemia
também é uma escola diferente da escola pré-pandemia. Até o momento que seja desenvolvido vacinas e essas vacinas sejam massificadas na população, a gente vai ter que conviver com essa questão do contágio. E conviver com esse contágio vai mudar a nossa rotina, vai mudar o funcionamento das coisas. A gente, aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente tem salas superlotadas. As salas que não são superlotadas, o governo acaba indicando que elas têm que ser racionalizadas, ou seja, os 40, 50 alunos para aproveitar, racionalizar os recursos. O ideal, um cenário interessante, seriam turmas menores. Antes, por fins didáticos. É muito difícil trabalhar com 40 ou com 50 alunos. Hoje, depois da pandemia, hoje mais para frente, salas superlotadas vão ser um problema ainda maior, porque vão ser espaços de reprodução acelerada do vírus, né? A questão também de ventilação, a maior parte das salas, quando tem ar-condicionado, elas são pouco ventiladas. Quando não tem também a ventilação, o curso do vento dentro das salas não é muito planejado. Isso também vai ser um problema. A questão da higiene na escola como um todo, não só por conta do funcionamento da escola, que muitas vezes falta funcionário, que não dão conta, mas também até pela cultura do próprio estudante, das pessoas que estão no ambiente escolar, não estão acostumados em estar higienizando a mão, em estar evitando espirrar e contaminar os lugares. Então isso aí vai ser um problema de alguma forma, e isso vai ser um desafio para a comunidade escolar e para os governos também. Outra coisa que fica aí, apesar de uma resistência, e uma resistência que é totalmente compreensível. Hoje a gente vive num país de segregação econômica e social, que muitos estudantes realmente não têm acesso à internet de banda larga, a computadores, a telefones minimamente capazes de lidar com as tecnologias de EAD. Essa questão do EAD, ela apareceu aí com a questão da pandemia. Na verdade, ela já está aí presente pela questão do desenvolvimento tecnológico, ganhou um contorno maior dentro dessa questão da pandemia. Ela começou a ser mais discutida, porque ela não vai desaparecer agora. E não somente por pressões de grupos econômicos que esperam lucrar com a questão das tecnologias, contratos, claro que tem isso também, mas porque a sociedade já há bastante tempo está se transformando em relação à tecnologia. Esse processo avança agora por conta da pandemia. Essa é uma pauta que a gente vai ter que discutir até para a gente conseguir disputar, porque se a gente não discute isso, os outros interesses discutem e apontam direções. Então cabe a gente também sair de uma postura ludista para uma postura crítica, mas também de produção, no sentido de a gente estar de alguma forma criando caminhos também, horizontes. A tecnologia não vai salvar a educação, mas a educação tem que pensar também a tecnologia. E se a gente não fizer isso, os outros vão fazer. Existem linhas de fuga, existem caminhos que a gente pode construir dentro dessa questão da tecnologia, e isso vai ser necessário
no mundo pós-pandemia. Então, para tentar finalizar, eu vou tentar falar aqui sobre essa pergunta, né? Quando as escolas vão voltar ao normal? Claro que essa pergunta é meio que um clickbait, no sentido das pessoas acessarem, uma provocação, vamos dizer assim. As escolas não vão voltar ao normal. O normal, no sentido de voltar ao que era antes, não vai acontecer nem para a escola e nem para muitas outras coisas. A gente não vai voltar ao normal. Então, se a gente não vai voltar ao normal, a gente tem que aprender a lidar com o que está a por vir. E esse a por vir vai cobrar da gente, enquanto estudante, enquanto professor, enquanto ativista, enquanto militante, enquanto educador, novos hábitos, que a gente saiba pensar e lidar com as tecnologias e também que a gente saiba lidar com uma cultura, com uma ideia de política e de sociedade que está emergindo pós-crise de pandemia, mas uma crise que já estava sendo gestada antes. O futuro está em disputa, nada será como antes e o que é mais importante para a gente nesse momento é justamente estar colocando isso na cabeça. A gente tem que disputar esse a por vir do século XXI.